o podcast Irmandade Corintiana número 157. O meu nome é Guilherme e aqui do meu outro lado direito está o grandíssimo Gibson. De volta das férias. De volta, estamos de volta. Ele só tira férias quando o Timão tira férias, né? E pelo visto parece que tirou férias mesmo. Parece que tirou férias, voltou agora, todo mundo um pouco mais gordinho, devagar e tal. E você, Fábio, pra onde foi viajar nessas férias? Pô, nas férias não fui viajar, não. Não foi exatamente umas férias. Não, mas uma pequena pausa. As férias foi do Corinthians, daqui da Irmandade, mas no trabalho a gente continuou, né? Continuou. Pegando no pesado. Bom, então, estamos de volta ao nosso podcast. Não estivemos fora, né? Para vocês que acompanharam os nossos especiais, toda semana lançamos os um 4 especial especiais e tal. Então, para o pessoal que estava acompanhando o nosso trabalho, não sentiu muito a nossa falta, mas as nossas lives aqui, o nosso podcast falando sobre o dia a dia do Corinthians, sobre os jogos do Corinthians, estava fora do ar, né? Não estávamos fazendo isso e agora voltamos. E quem voltou também foi o grandíssimo Gil. Gil, tá de volta. O Gil voltou, o Corinthians voltou da pausa e trouxe o Gil. O Gil é a grande novidade dessa volta do time, não é isso, Gibson? Opa, felicidade de ver o cara vestindo a camisa do Timão de novo, né? Uma felicidade tremenda. E eu, pra falar a verdade, não esperava que ele fosse ser titular logo de cara. Eu acho que ele chegou pra ser o titular, mas eu achava que o cara ia ainda deixar ele uma partidinha ali e tal, fazer ele entrar em campo, a torcida aplaudir e tudo mais. Mas não, já colocou ele logo de cara. Um cara desse peso chega pra jogar, né? Chega já pra chegar chegando. E ele tava lá no meio de temporada, né? Tava bem fisicamente. Então o cara chegou bombando, acabou, chegar jogando. Põe o homem e vambora. E na China, quem acompanha os stories do Gil sempre vê ele treinando e tal. Enfim, ele posta muito foto dele em forma ali, puxando peso. Não, e ele falou numa entrevista que fora o clube, ele tinha um personal trainer que fazer um treino extra, uma carga extra. Os jogadores da China perceberam isso, né? Que eles perdem muito... Lá na China eles não forçam tanto a parte física. E o jogador acaba tendo que fazer isso por conta própria, mas tudo bem que eles ganham um salário bem razoável lá, então dá pra eles pagarem. É um cara que leva a sério, né? A gente viu o Jadson foi pra China, voltou fora de forma, né? O Wagner Love também. O Wagner Love também, né? Então, não tô falando que o Jadson ou o Wagner Love não levam a sério, mas o empenho do Gil foi além, né? Muito bem. E esse primeiro jogo do Gil, da volta dele, né? Não dá pra dizer que ele foi muito exigido, né? O adversário era muito fraco. Foi legal ver ele em campo, rebatendo e tal, mostrou personalidade, mas não foi muito exigido na defesa, né, Fábio? Não foi, mas deu pra ver ele, né? Deu pra que ele se situasse ali. Acho, a gente falou no nosso live pós-jogo aí, no YouTube, o Corinthians deu essa sorte de voltar do calendário pegando um dos times mais fracos do campeonato, se não o mais fraco. E saindo dessa sonolência que foi esse período de amistosos, jogou como se fosse um desses amistosos, mas já teve aí uma seriedade a mais com o Gil lá, acho. Essa dupla Gil e Manuel, acho que pode trazer felicidades para o Corinthians nesse segundo semestre. E, enfim, se não teve muito o que fazer na defesa, no ataque ele tentou, até fez lá um golzinho impedido. Tava bem impedido, infelizmente. Tava impedido, infelizmente. Já, comemorei, Gil, aí, mas na hora, assim, foi muito rápido, já deu pra ver que não ia ser. Enfim, mas o adversário foi fraco e o Corinthians fez o resultado mínimo. O que você achou dessa volta do Corinthians, Gibson? Então, depois que acabou o jogo, a gente deu as notas lá no grupo da Irmandade, né, pra fazer a média, a famosa média de publicar. Eu falei lá, dá 5 pra todo mundo aí, dá 6 Fagner, 6 pro Love. Mas depois eu fiquei pensando, falei, cara, 5 é quando você dá com o time inteiro joga mono, mas contra o Porto CSA, velho, acho que 5 foi educado, dar 5, assim. Depois eu fiquei pensando, falei, ter dado 3 pra todo mundo, ia ter dado 4, 5 pros caras. Porque contra um time desse, não cara... Não ia ter mudado o resultado. Não ia, mas eu fiquei 5 não, né? Contra o CSA não, né? Jogando em casa ainda. O Corinthians está de volta da pausa, mas o futebol não voltou ainda, né, Fábio? Se é que esteve presente em algum momento desse ano, o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista. Eu até falei lá que a gente fez mais uma pausa de 30 dias. Mas também não dá pra falar que o futebol do Corinthians esteve fantástico nesse ano, mas já jogou melhor do que jogou esses amistosos do que jogou hoje, né? Se não foi vistoso, a gente tem que focar no positivo aí, no que dá pra tirar. Um não tomou gol, né? Outro fez um gol, criou chances de outros gols, né? Então, comparado com o que estava fazendo o Brasileiro nos últimos 3 jogos do Brasileiro,
foi acima, né, disso. Mas realmente, assim, jogando contra um CSA, dá um pouco de raiva de ver o time não produzir mais. Acho que no primeiro tempo, principalmente, produziu muito pouco. No segundo, tentou ir pra cima, foi um pouquinho mais. Tem algumas coisas que eu considero positivas aí no jogo pra gente ver. Primeiro, a vitória em si, o fato de ter ganho o jogo, isso já é 3 pontos. Importante. É super importante. O Corinthians vinha de resultados piores, sim, né, no sim. brasileiro até então. E se pensar que o Corinthians tem um jogo a menos, caso ele ganhe, se tivesse esse jogo a menos ganho, tava no G4 já, né? Isso dá uma força pro Corinthians, né? Acho que o Fagner foi uma volta positiva, aí, um retorno positivo da Copa América. Ele vinha jogando bem esse ano inteiro, né? E voltou da Copa América afiado. Foi eleito craque do jogo pela Irmandade. E que falta que ele fez naqueles 2 jogos antes da parada da Copa América, com né? Certeza. Parou o time, né? Sem ataque o time. Exato. Ele traz, parece um motor, né? O que em outros momentos o Elias fez por um time muito mais talentoso do que esse, mas ele era o motor daquele time lá e voltou a ser hoje, de certa forma. O time sempre pendendo muito para a direita, nos ataques e tal. Até alguém comentou aqui, comentou? O Ian Faria comentou que o Júnior Urso tá aparecendo toda hora do lado direito do ataque. Tá aparecendo lá porque ele triangula com o Fagner, né? Claro. O nosso lado direito é o lado que funciona, né? O Pedrinho cai por ali, o Fagner, e como o nosso ouvinte aí falou, o Júnior Urso também cai por ali. Do lado esquerdo a gente tem um problema sério, um problema grave ali. O Cleison não produz, não vem jogando bem, não tá conseguindo produzir nada ali. E o Avelar é uma nulidade, né? Não é tão ruim quanto a gente achou que ele era no ano passado, mas também não é tão bom quanto deu-se a entender quando resolveu... que ele poderia vir a ser. Né? Como se falou da renovação dele e tudo mais. Eu acho que ele é um zagueiro jogando na lateral, ele aparece bem no ataque para concluir, ele não é um criador de jogadas e a gente está precisando de criador de jogadas. Nesse sentido, eu até acho que o Corinthians precisa ir atrás de um novo lateral esquerdo, claro, agora para essa temporada e tal, não sei, mas... visando a continuidade, enfim, desse trabalho pro ano que vem e tal, a gente precisa de um lateral que crie e que dê mais opções pro Corinthians, porque o Corinthians tá manco, só cai pelo lado direito, que é só o Fagner produz, só o Fagner consegue criar jogadas e tal. A defesa adversária é muito mais fácil marcar, né? Claro. O Avelar acaba aparecendo no ataque em algumas jogadas que começam até pelo lado direito, e o Pedrinho ou o Fagner cruzam e acham ele livre. Aproveitando que a zaga foi toda marcar o lado direito, ele aparece livre na esquerda. Essa é a jogada que o Avelar aparece normalmente para concluir a jogada, né? Ele não aparece para tabelar ali, para criar jogadas pela esquerda. A gente precisa de criação. Hoje acho até que ele apareceu mais do que o normal, né? Porque no segundo tempo o time ficou só no campo ofensivo, basicamente, né? O adversário era muito fraco. né? Então... Mas o Carille pedindo para ele atacar, inclusive. Isso, e o Carille fez substituição, uma primeira substituição de acordo com isso, né? Colocou o Regis ali para colocar o time mais para frente, tirou o Ralf, né? E isso levou, o time ficou mais ofensivo ali, mas eu entendo o que você tá falando, assim, a gente, ao mesmo tempo que tem as coisas positivas de você olhar, teve um resultado bom, o Gil reestreou, o Fagner voltou bem da Copa América, o Wagner Love fez um gol, tem as coisas negativas, que é o Wagner Love perdeu um gol, o time mostrou uma limitação criativa de sempre, mesmo com o adversário mais fraco, apesar de tá postado bem defensivamente, não soube furar esse bloqueio, que é um bloqueio típico, assim, né? O Argel vive disso, né? O Argel... E contra esses times menores a gente vai enfrentar isso mesmo. Exatamente. E o time precisa ter criatividade para sair enfim, esse paredão que os times menores vão armar contra o Corinthians, especialmente na arena, né? Não sei como o Montevideo Wanderers, né, que monta os seus times, mas imagino que um técnico do Montevideo vendo esse jogo vai falar, cara, eu vou defensivamente, acho que eu consigo parar esses caras. Olha lá, é Marcos Gomes falando, se o cara deixa o Gil no banco hoje, a torcida iria empalá-lo. Nossa bem pensado. Provavelmente. Eu não tinha pensado nessa possibilidade, é verdade. Eu quando falou isso da volta do Gil e tal, eu pensei nisso. A gente vai voltar da China, talvez ele ainda fique um jogo, talvez no banco, ou talvez nem seja escalado, enfim. Mas eu achei que ele ia fazer dupla com o Henrique. O cara tinha demonstrado uma preferência pelo Henrique e tal. Eu achei interessante ele colocar a dupla com o Manuel.
que era a minha preferência mesmo. Eu acho que tem o histórico do Carille e tem o fato de que dificilmente o Manuel fica pro ano que vem, né? Então, você pensa, eu quero pôr a dupla que vai ser a dupla pra frente, mas acho que ele tem que pensar agora nesse tiro do campeonato, né? Tem dois campeonatos, né? Do brasileiro e da Copa Sul-Americana, que é o que o Corinthians tem pra definir aí. É verdade. O Fábio falou que o Manuel não fica e ele não deve ficar mesmo por uma... ele tá emprestado do Cruzeiro, ele ganha lá no Cruzeiro um salário acima do teto salarial do Corinthians. Enfim, eu não sei o que o pessoal do Cruzeiro tá fazendo lá, mas pagar um salário estratosférico desse pro Manuel, eu acho que não é o caso, né? Apesar de eu achar que ele tá jogando bem e tal, mas não vale tudo isso. E o Manuel tava no banco no Cruzeiro e a oportunidade do empréstimo dele pro Corinthians foi bom pro Corinthians, que precisava de um zagueiro mais experiente, ele tá jogando bem. Pro Manuel foi bom, ele ia ficar no banco no Cruzeiro, estava no banco já, e pro Cruzeiro foi bom que ele tá economizando uma parte do salário. Mas eu acho o Corinthians não vai bancar esse salário. Não vai bancar esse salário. Quer dizer, o Manuel, pra continuar no Corinthians, ele primeiro teria que fazer um acordo com o Cruzeiro. Pra conseguir sair do Cruzeiro de fato. E o Manuel teria que aceitar receber menos do que ele recebe no Cruzeiro. E aí receber menos não é só receber o teto do Corinthians, porque eu também acho que ele não merece o teto do Corinthians. Claro. O teto do Corinthians tem alguns jogadores ganham, quer dizer, o Cássio, o Fagner, o Gil agora. Então o Manuel não tem esse status ainda com certeza. Então ele teria que reduzir relativamente bastante do salário dele para ficar no Corinthians. Tem a bola. Então eu acho que o empresário dele fez um bom negócio colocando ele no Cruzeiro, recebendo esse salário. Eu acho que ele não deve ficar no final do ano, e aí a dupla do Corinthians no ano que vem vai ser outro cara do lado do Gil, né? Lá, Rodrigo Garcia tá sempre com a gente aí, falando, meus amigos da Irmandade, mandar uma pergunta pra vocês. O Corinthians poderia ir lá no Cruzeiro e buscar o zagueiro Dedé para formar dupla com o Gil em 2020? Se o Manuel já ganha esse salário... Com o Cruzeiro atravessando. Eu não quero nem saber o quanto ganha. Quanto deve receber o Dedé? Cara, o Dedé deve ser bem caro, bicho. O Corinthians não vai bancar, eu acho. Baita zagueiro. Se o Dedé recebe menos que o Manuel, aí tá errado. Eu queria ter um empresário que o Manuel exatamente, Que seria uma bela dupla, mas eu acho que tá muito acima das capacidades do Timão. Muita gente aqui falando do Cleison de maneira muito agradável, né? O Cleison... O pessoal tá sendo bonzinho, tá falando, não é jogador pra jogar no Corinthians. E o resto daí pra baixo. O Cleison, enfim, de novo, o adversário muito fraco, Corinthians indo pra cima, né? Alguém até comentou, o Avelar precisa de alguém próximo dele, né? Não esqueci aqui, eu não vou conseguir caçar o comentário aqui rapidamente. Mas hoje estavam próximos, o Cleison e o Avelar. Você via isso aparecer um pouquinho mais. O Cleison até conseguiu cavar umas faltas ali na frente da área e tal, que gerou um lance, por exemplo, uma batida de falta boa do Sornosa. Mas realmente é muito pouco porque a gente já viu o que o Cleison pode render, né? Faltou tanto do Cleison de um lado quanto do Pedrinho do outro, a tentativa de um drible mais agudo, de passar pelos caras. Ficava muito dependente de, eu vou ou chutar e estourava quase sempre na zaga, ou eu vou tocar na velocidade o Fagner cruzar. Só que era um cruzamento meio loteria, né? Não era um cruzamento qualificado ali. É aquilo, né? Sem criatividade. O time diante de um outro time sem nenhuma postura, sem nenhuma vontade de fazer mais do que se defender. Bom, a gente falou que o Gil chegou, né? E a gente tem que falar de alguns jogadores que saíram, né? O Richard acabou indo pro Vasco emprestado, né? O Richard que chegou esse ano ainda. A torcida já estava pegando demais no pé do Richard, merecidamente. Eu já ia falar, por quê? Como assim? Foi pro Vasco, o Pedro Henrique foi pro Atlético, acho que a chegada do Gil, né? O Pedro Henrique e o Marlon, os dois zagueiros que eram os reservas imediatos, acabaram arrumando outros clubes, né? O Pedro Henrique foi pro Atlético Paranaense e o Marlon foi pro Bahia. Acho que agora o reserva imediato passa a ser o Henrique. E o Bruno Mendes também deve começar a ganhar mais chances na zaga, né? Ele acabou cobrindo um pouco mais, entrou só na lateral direita, aliás, né? Ele não jogou na zaga até o momento no Corinthians, né? Outro jogador que saiu, mas estava emprestado pro Bahia, é o Douglas, né? Saiu em definitivo, foi para jogar na Grécia, no PAOK da Grécia, mas ele já não jogava com a camisa do Corinthians. Foram as saídas do Corinthians até o momento. Vamos sentir falta de algum deles, Gibson? Não. Teve um pessoal aqui comentando até do Marlon. Talvez esse seja o que mais faria falta, mas com a chegada do Gil, realmente não vejo espaço pra ele, né? O Marlon tinha uma expectativa muito grande do Marlon começar como titular esse ano, né? E o Carille já logo falou que não, que era o Gil e o Henrique, o Gil e o Manuel e Henrique, e o Marlon ficou
enfim, esperando a chance dele. Teve algumas chances, mas também não foi assim, nada de encher os olhos, né? Eu acho que no ano passado, quando ele entrou, ele mostrou um pouco mais do que nesse ano. E como já tem o Bruno Mendes também como possibilidade, fora o próprio Henrique, que agora se torna reserva, né? É difícil achar espaço ali. Ele nem tem tanto tempo de casa de Corinthians, assim, né? Então, não dá pra falar, ele foi criado aqui, não tá acostumado com outro clube. Não, ele já conhece outros clubes. E a gente tem que ser honesto, quer dizer, o tanto que ele jogou e tal, também não é que ele jogou fantasticamente, a gente vai sentir muita falta dele. Oh, meu Deus, o Marlon e tal. Eu acho que ele foi ok, ele poderia ter tido uma chance, eu acho que tinha essa expectativa no começo do ano. O Paulo César falou, depois que mandar o Manuel embora, a zaga tem que ser Gil e Bruno Mendes. Ok, tem que lembrar que o Bruno Mendes é um talento uruguaio visado pelo Uruguai, pela seleção uruguaia. Jogou mais pela seleção... Visado pelo Uruguai, pela seleção uruguaia e pelo Ícaro. E pelo Ícaro, e por vários outros aqui, né? Mas desde que ele chegou no Corinthians, ele ficou mais tempo na seleção uruguaia do que com o Corinthians. Né? E ele jogou de fato na lateral direita. Vai sair de novo aí. Ano que vem tem Copa América, tem Olimpíadas, tem outras coisas que muito possivelmente ele vai estar ocupado também nessas funções. Agora, aí, eu né? também não cravo que, como muita gente está cravando aí, que a zaga o ano que vem é Gil e Bruno Mendes. Não sei. De verdade, ele jogou ok na lateral direita e tal. A gente dando até um desconto, porque ele é um zagueiro jogando na lateral direita. Mas não é difícil falar que ele chega para ser titular o ano que vem, né? Ah, sim. O Marco Gomes também falando aqui pro Gibson parar de encher o saco do Bozelli. Você viu a enfiada de bola do Bozelli. Realmente o Bozelli hoje fez um lance incrível ali, Você viu a enfiada de bola do Bozelli? Não, eu só queria comentar que aquilo ali foi um chute errado que ele deu gol. Não, tô zoando. Não. Quando o cara acerta, o que é uma vez no ano, eu vou admitir. O cara deu uma bola boa ali pro Love. Boa bola. Ele acertou, mas foi a única coisa que ele fez no jogo também. No ano. O Bozelli ainda precisa mostrar mais, né? Eu acho que durante os amistosos, ele mesmo cobrou e falou que o time precisava mostrar mais e tal. Muita gente da torcida gostou da declaração dele, mas eu pensei pra mim, acho que ele tem que olhar um pouco pra ele também. Começa por si mesmo, né? Porque ele também não mostrou o suficiente ainda pra chegar no microfone da TV e exigir isso dos outros companheiros dele. Acho que ele não tá com essa moral toda. Mas hoje ele mostrou bem. E foi interessante que ele entrou pra fazer o 9 de verdade, né? O Love saindo um pouco mais, que é um jeito que ele gosta de jogar também, o Love. E nessa jogada, justamente, o Bozelli deu uma saidinha e o Love deu uma entradinha. E aí ele não recebeu o passe açucarado ali pra fazer. Tá falando de futebol ainda, né? Só pra ter certeza aqui. O Marcelão tá comentando que o Corinthians é com muitos jogadores emprestados. Muitos jogadores imprestáveis? Ou emprestados? Eu ia fazer o trocadilho, mas... Não, mas mas a questão é essa, né? São muitos jogadores emprestados que não jogariam no Corinthians. Sim, sem dúvida. E que muitos deles tiveram chances e não... A impressão que dá é que, assim, uma boa parte desses jogadores, o Corinthians empresta pra fazer business, tentar ver se faz um business mesmo. E o resto é pra ver se ganha uma maturidade, pra ver se volta mais... Acho que são esses dois casos. Mas desse assunto que eu acho que vale a pena falar, não é nem por que eles estão emprestados, porque me parece óbvio, mas a quantidade, tem 30 jogadores emprestados. Cara, 30 jogadores é jogador. Eu acho que a quantidade, acende uma luz nas contratações que o Corinthians tem que fazer. E tem que lembrar, tem tudo isso emprestado e o Corinthians formou o Sub-23. Né? E é um Sub-23 Plus, que tem alguns jogadores do Sub-23 que não são Sub-23. Então, amigos do presidente. Tem umas coisas. Então, mesmo tem 30 emprestado, 30 no elenco e mais uns 20 no Sub-23, aí 20, 25 no Sub-23. Temos que falar do Romero, né? Estamos falando de voltas aqui, a nossa volta da Irmandade, a volta do Corinthians, a volta do Gil e a volta que não vai haver do Romero, né? O Lucimar Fernandes acabou de perguntar, sei que esse assunto é chato, mas o Romero já saiu de vez? Não só o assunto, o jogador também é meio pentelho, mas eu gostava dele, mas ele era meio malo. O Romero que teve o contrato dele encerrado hoje, no domingo mesmo. Exatamente hoje, Acabou o contrato com ele, então segunda-feira ele já tá livre, já não pertence mais ao Corinthians, não tem mais relação nenhuma com o Corinthians. O Romero paraguaio fez 222 jogos com a camisa do Corinthians, marcou 38 gols com a camisa do Corinthians, 27 desses na Arena Corinthians, no nosso estádio, o que o torna o maior artilheiro, o artilheiro da Arena atualmente, né?
Ele é o estrangeiro com mais jogos com a camisa do Corinthians, uma marca espetacular pro Romero, que chegou com muita desconfiança e tal, ganhou 4 campeonatos. O brasileiro de 2015 e o brasileiro de 2017, o paulista de 17 e o paulista de 18. O paulista desse ano ele não jogou, então ele não dá pra falar que ele ganhou, né? Não renovou por quê, Fábio? Explica um pouco pra gente a situação do Romero. Não, ele queria mais dinheiro, basicamente é isso. O salário dele tinha um lastro no dólar, né? Quando foi feito o contrato lá atrás, enfim, ele é um jogador de empresários que foi cedido pro Corinthians, e o Corinthians, mesmo não renovando, vai ter que pagar uma grana agora por ele, pelo tempo de serviços prestados aí. Mas pelo que a gente teve informação aí, que foi divulgado, o Romero tinha um lastro lá, mas tinha um teto para esse lastro, né? E o dólar ultrapassou esse teto aí. Então ele queria para renovar essa diferença, né? Do dólar que ele não recebeu. E o Corinthians falou, não vou te pagar isso. Né? Não tá nem... Até o Gil vai receber só ano que vem, o Luvas, né? Eu não vou te pagar isso, né? Você já tá recebendo o teto aqui, você é um jogador querido... Não, se renovasse, estaria recebendo o teto, né? Exatamente. E é isso. Aí ele falou, não, então acho que eu consigo coisa melhor por aí no mercado. E falou, beleza, então vai procurar no mercado. Aqui você não joga enquanto você tá procurando. E um dado importante que eu tinha lido é que parece que no final do ano passado, no meio do ano, o Romero trocou de agentes, né? E parece que esses agentes novos que criaram essa demanda, parece que com os agentes anteriores a direção tinha uma relação boa, tá tudo já meio encaminhado, tinha bons caminhos ali. Quando ele trocou de representação, começou essa história. Por mais que eu entenda isso, quem escolhe a porra do empresário é o cara. Sim, então, assim, mas às vezes o cara chega pro cara e fala, pô, mas eu consigo mais dinheiro pra você deixar comigo. A gente não pode falar que é irrelevante a influência do empresário na decisão dele. Mas no final a decisão é dele. E quem escolheu receber essa influência foi ele próprio contratando o empresário. Sem dúvida. Sim. E tem uma questão até que eu falei, eu acho que se a gente acha ruim que o Corinthians não teve o Romero esse ano por enquanto, e acho que ele teria contribuído pro time, com certeza, nesse período. Com certeza. Foi ruim pra ele também ficar encostado. Foi pior pra ele. Foi final da história. Foi péssimo pra ele. Acho que foi péssimo até pra seleção paraguaia, que não pôde aproveitá-lo, porque se ele tivesse jogado, de repente teria sido convocado, etc. Não aproveitou ele na Copa América aí, até acabou se classificando por acidente ali, mas não fez uma boa performance na Copa América. Enfim, acho que não foi bom mesmo pra nenhum dos envolvidos. E nesse momento ele quer procurar outras oportunidades, vai pro Corinthians, acho que realmente não vai ter mais espaço pra ele. Eu acho uma pena que ele saia desse jeito. Enfim, eu acho que ele não sai como o Guerreiro saiu, que fez juras de amor e depois deu pra trás, né? Também não sai como o Balbuena saiu, que talvez tenha uma saída melhor, que ele renovou o contrato com uma multa bem baixinha, que possibilitava ele de ser negociado e acabou sendo negociado. Mas o Corinthians recebeu alguma coisa em troca? Recebeu alguma coisa em troca. Ele fica nesse meio termo entre o Guerreiro e o Balbuena ali. Eu acho que pra ele, para um jogador, como eu mostrei os números aqui, quer dizer, o estrangeiro que mais vestiu a camisa e tal, caiu nas graças da torcida, tem um fã-clube bem grande dentro da torcida do Corinthians. Eu acho que é uma pena ele sair dessa forma, enfim. E o Rodrigo Garcia perguntou aqui pra gente comentar a reviravolta do goleiro Walter, que acabou. Parece que vai renovar por mais um ano aí no Corinthians. Tem mato tem coelho nesse mato aí, cara. Então, das duas, uma, né? Ou, de repente, ele achou que não ia conseguir fechar um contrato agora com algum time no fim do ano pro ano que vem. Algum time que interessasse a ele. Porque, sei lá, de repente o Pirapora chama ele e fala, pô, não quero jogar Pirapora. Ou não pintou um contrato desses, né? O que eu acho difícil com o baita goleiro, sempre tem goleiro, sempre tem clube interessado. E acho cedo pra tomar essa decisão baseada nisso. Sim, exatamente. Né? O cara ele agora tá dentro dos 6 meses aí, onde ele poderia fazer exatamente. Mas, o outro lado que me preocupa é que de repente pode ter alguma sondagem aí pro Cássio. E o Corinthians resolveu falar, peraí, mano, segura mais um aninho aí, vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho ouvido essa teoria de que o Cássio pode sair e tudo mais, mas, enfim... Nas últimas declarações do Cássio, ele tem falado muito dos números do Ronaldo, do goleiro Ronaldo e tal, que ele quer tentar chegar mais perto e tudo mais. E ele, enfim, ainda tá um pouco longe, mas é uma possibilidade verdadeira de conseguir, né? Até pela renovação que ele teve recentemente. Não vejo ele disposto a sair. Sim, mas tem o dilema que a gente viveu com o Carille ano passado. Eu não saio nem por um caminhão de dinheiro. Mas se chegar dois caminhões de dinheiro, já começa a pesar mais.
Tem uma terceira opção que eu acabei de pensar aqui. Vai que o Kaique tá sendo soldado. Vai que tem time querendo comprar o Kaique. Pode ser também. Aí o cara fala, não, então vamos renovar aqui o Walter. Porque esse é o meu senão, assim, eu adoro o Walter e tal, eu gosto dele e tudo mais, e eu achava até interessante essa possibilidade dele procurar um outro clube pra ser titular e não ficar na sombra do Cássio. Claro. E eu achava interessante o Kaique começar a ter chance. Um jogador que veio da base do Corinthians, às vezes que entrou jogou bem e tal, um garoto que parece que treina firme. Eu achava interessante o Kaique ter essa chance. Esse é o único senão que eu faço sobre essa possível renovação do Walter. Bom, meus amigos, o próximo jogo do Corinthians é no domingo. Na Arena, de novo, jogaremos em casa contra o Flamengo, às 4 da tarde. O Flamengo que nessa parada da Copa teve troca de treinador, enfim, passou por uma mudança grande aí. E que eliminou a gente na Copa do Brasil, né? Enfim, tem um pouco essa vingancinha que o Corinthians pode ir atrás nesse domingo. Eu acho que pelo futebol que o Corinthians mostrou hoje, vai ser um jogo bem, bem difícil. Agora, esse time do Corinthians, quando enfrentou adversários maiores jogou melhor, né? Também. Jogou melhor. E o Flamengo não parece ser uma equipe... O que me deixa irritado quando ele faz isso. Mas o Flamengo não parece uma equipe que vai ficar tão na defesa quanto o CSA ficou hoje. Então, eu acho que o Corinthians vai jogar melhor esse jogo contra o Flamengo. Né? E vale falar, o Flamengo tem uma decisão no meio da semana, na Copa do Brasil, né? Empatou o primeiro jogo, então vai definir uma classificação e tal. Então, possivelmente vai entrar com um time alternativo depois, não sei, ou com alguns caras poupados. O jogo importantão da semana deles é o do meio da semana, né? O jogo contra o Corinthians para eles, no Brasileiro, não é tão importante, apesar de que eles ainda estão brigando ali pela liderança, etc, né? Mas o Corinthians também, enfim. Enfim, o que você espera dessa partida, Gibson? Eu espero não sofrer, mas vai ser difícil. Você não é corintiano maloqueiro sofredor, cara? Não, porque eu sou, mas eu tive cota, né, cara? 43 anos, começa a pesar, né, cara? Tá nós jovem, não para, nós não desistimos. Né? Tá jovem. E Fábio, você quer falar das meninas? Vamos falar rapidinho das meninas. As meninas também tiveram uma pausa aí durante o período aí da Copa América, porque tava rolando a Copa do Mundo Feminina, aliás, bela Copa, quem teve a chance de ver aí, acho que... E parabéns para as meninas brasileiras. Parabéns para as meninas. O desempenho delas e tal, pelo investimento que foi feito e tudo mais, foi grandioso. Sim, acho que demonstra que a Copa do Mundo Feminina é um espetáculo a ser visto pelo mundo e que gera interesse, sim. E o Brasil tem talento, mas precisa ter agora a estrutura, que nunca teve, apesar de já ter tido times finalistas de Copa do Mundo, nunca teve estrutura para isso, né? Mas enfim, retomou um pouquinho mais recentemente, um pouquinho mais antes do que o time masculino. Teve um jogo contra o Atlético Paranaense Foz, né, que tem aquelas parcerias para o clube ter o time feminino. Ganhou de 1-0, com isso já se classificou para as quartas de final no Brasileiro. Mas aí, mesmo classificado, jogou contra o São Francisco e foi lá e meteu 9 hoje. 9? Eu não consigo nem falar de quem foram os gols, porque foram muitos. 9-0. Fala de quem não fez, que é mais fácil. Aqui, ó, gols da Carol, Diane, a Vitória Albuquerque, Gabi Nunes, a estreante Tatá Dias também marcou e 3 da Milene Fernandes, olha só. E também importante falar, o Corinthians anunciou também a contratação da lateral da seleção, lateral titular da seleção, lateral esquerda Tamires. Muito bem-vinda aí, o time que já tem dominado as competições, se fortalece. E acho que... A gente já tem um lateral direito no masculino da seleção brasileira, a gente precisa de um lateral esquerdo pro masculino também. As meninas já resolveram a lateral dela. Né? Já chamaram uma baita jogadora. Né? Exatamente. Mas eu acho que tudo isso que está acontecendo no futebol feminino está mostrando que os próximos campeonatos serão fortes. O Corinthians quer chegar lá já com um time sólido, pronto, montado, e tá apostando nisso, né? Não é só o Corinthians que está se reforçando. Vários jogadores da seleção conseguiram clubes brasileiros, vieram para clubes brasileiros aí. Então acho que é importante pro esporte, pro campeonato, isso ser fortalecido, né? Muito legal, as meninas do Corinthians sempre dando um show. O São Francisco da Bahia, para quem não sabe. Marco Gomes mandou aqui pra gente, falou, kit para domingo que vem, desfibrilador, bíblia, espada de São Jorge, litrão de pinga galão de gasolina para casa de derrota. Muito boa. Boa muito aí, boa, Marcão, Marco. valeu.
Bom, meus amigos, vamos encerrando esse podcast da volta aqui, o podcast 157, certo? E antes de encerrar, o Gibson tem que lembrar, tradicionalmente, né, Gibson? Eu tenho que lembrar para depois lembrar. Mas antes de lembrar, vamos só relembrar aí que a gente, o 157, o 156 foi lá atrás, né? Faz mais de mês que foi. Mas não é porque a gente não teve episódios nesse período, a gente teve especiais que não entraram na numeração. Esses especiais você assiste aí no nosso histórico, em alguns dos canais que o Gibson vai destacar daqui a pouco aqui. Mas tivemos especiais sobre os primeiros campeonatos do Corinthians, o primeiro Brasileiro de 90, a primeira Copa do Brasil de 95, o primeiro Mundial de 2000 e a primeira Libertadores de 2012. É isso aí, os especiais ficaram muito Muito legais especiais. E as pessoas podem encontrar ele mandar de aonde, Gibson? Aonde? Vamos ver se ele é Vamos lá. No Facebook, onde ele está ao vivo agora, no YouTube, no Instagram, no Twitter, SoundCloud, iTunes, Spotify. Muito bem. Um mês, esqueceu, hein? Um mês sem falar e não esqueci ainda. Então, Boa. divulguem pros amigos, compartilhem e participem aí com a gente sempre, não só nas lives, mas nos conteúdos que a gente posta por aí. Oh, yeah. É isso aí, vamos isso aí. na expectativa Pra mais uma semana de 6 pontos. É a mesma coisa que eles não jogam no meio da semana, pra mim é vitória. As meninas vão garantir isso. Não, as meninas é sempre. É isso aí, meus amigos. Vai, Corinthians!